Olá, hoje nós vamos falar sobre as revelações. Eu separei trechos e algumas observações sobre os 3 livros já conhecidos entre nós: Nosso Lar, Espiritismo e Ecologia e Apocalipse, de Robson Pinheiro. Olá, hoje nós vamos falar sobre as revelações. Eu separei trechos e algumas observações sobre os 3 livros já conhecidos entre nós: Nosso Lar, Espiritismo e Ecologia e Apocalipse, de Robson Pinheiro. Na obra Nosso Lar, André Luiz descreve a dura expiação sofrida durante o tempo que passou nas dimensões inferiores. Ele nos conta que o motivo para esse processo expiatório foi o suicídio involuntário, ou seja, o seu comportamento autodestrutivo, sua vida desregrada, o fez adoecer, e isso levou à morte prematura. Portanto, sempre que nós não cuidamos do nosso corpo, nós estamos cometendo suicídio, mesmo que involuntário. E aí eu fico pensando, e o comportamento da raça humana, o comportamento da nossa espécie em relação à vida como um todo? A nossa espécie tem destruído a vida no planeta, tem tornado a vida difícil ou até impossível. Isso não seria uma espécie de suicídio? Um suicídio coletivo, mesmo que involuntário, mesmo que por ignorância? E aí eu penso, se André Luiz, por simplesmente não cuidar do seu corpo físico, passou uma temporada difícil nos mundos infernais, que destino terá a raça humana, que está não só cometendo suicídio, mas como também matando toda a espécie de vida no planeta Terra? Algo ao pensar. Será que as revelações, será que o Apocalipse, será que a profecia é uma predestinação? Ou nós estamos construindo esse mundo difícil para a gente? Ou nossa escolha está nos levando a um processo de extinção? Ou uma passagem para o futuro de uma forma dolorosa e não de uma forma mais calma, sem tanto sofrimento? Acredito que essa é uma escolha nossa. Nós podemos seguir o caminho da evolução através do estudo, da educação, da compreensão do amor, ou podemos aprender pela dor. No livro Ecologia, Espiritismo, ou Espiritismo e Ecologia, falando corretamente o nome do livro, de André Trigueiro, ele faz várias colocações sobre a relação do ser humano com a questão ambiental. E novamente ele traz à luz do nosso entendimento a mesma ideia. Mesmo sabendo que a evolução é um processo natural, que ela vai acontecer, ela pode passar por diversos caminhos. Caminhos mais fáceis, caminhos mais difíceis. Caminhos com menos ou com mais dor. Mas é certo, e nós sabemos, que nós estamos aqui de passagem. E às vezes cabe refletir. Não será por isso que muitas vezes nós não nos preocupamos com o nosso corpo, com a nossa casa, com a nossa terra, por saber que estamos aqui de passagem? Mas vamos refletir, isso é correto? Mesmo sabendo que estou aqui de passagem, minhas ações nessa terra, nesse tempo, vão impactar na vida de outros seres, de seres humanos e de outras formas de vida. E nós sabemos que toda ação tem uma reação, que cada ação que nós temos em relação a tudo que nos afeta, a tudo que acontece nesse orbe que nos foi dado como escola, nos vai ser cobrado. Então,
Então será que nós temos que simplesmente aceitar o fim? Aceitar o apocalipse, como muitos religiosos acreditam, como algo que não pode deixar de acontecer? Ou aceitar as revelações que nos mostram que, se continuarmos seguindo um caminho de dor, a dor virá cada vez mais forte. Mas se escolhermos um caminho de sabedoria e de amor, mesmo que a dor aconteça, ela será branda. E o processo de transformação do orbe terrestre será de uma forma muito mais sutil, sem sofrimento, sem mortes desnecessárias. No livro de André Trigueiro, ele faz algumas citações de outros escritores, de outros autores, alguns espíritas, outros cientistas. E aí ele traz para a gente, por exemplo, a fala de Allan Kardec, falando sobre a questão da integração dos mundos e que tudo está relacionado, que a ação de um único indivíduo impacta no todo, que o movimento ou a mudança em um único corpo celeste vai impactar em todo o conjunto. Fazendo uma citação exata do texto, o que ele diz? De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem com os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns com os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Então, Allan Kardec, no livro A Gênese, já há tanto tempo, já via esse processo. Tudo está relacionado. Somos um. Não somos seres isolados. Tudo que fazemos, de alguma forma, impacta a vida dos outros seres. E daí a nossa responsabilidade com os nossos atos. Mesmo sabendo que vou morrer, enquanto eu estiver vivo, eu tenho que fazer o que é certo, para que os próximos a nascerem e os próximos a também morrerem, façam isso de forma mais tranquila e não em meio a um caos. Outro ator citado por Trigueiro é o físico Capra. Ele nos diz que a percepção ecológica profunda é percepção espiritual ou religiosa, quando a concepção do espírito humano é entendida como um modo de consciência, um modo de conexão. Isso é ser religioso. Porque o que significa religião? Não é religare, não é religar, não é conectar. Entender que estamos conectados é algo de suma importância para a nossa sobrevivência. Entender que a dor de um, que o sofrimento do outro, que a fome de muitos, tudo isso impacta o nosso amanhã, impacta o nosso hoje. Porque não é possível seguir evoluindo, seguir o caminho da evolução sem olhar para o seu irmão, sem olhar para o lado. Não é um caminhar solitário, é um caminhar de todos, cada um com a sua capacidade, mas é certo que os que estão à frente, que já entenderam por que aqui estamos, devem ajudar os outros. É óbvio que não é possível, usando um termo bem religioso, salvar a todos. Mas é preciso, é necessário ajudar a todos. Kardec sempre dizia que a salvação está na caridade. E a caridade é muito mais do que ajudar, do que dar algo. A caridade é sentir, é perceber o outro. Leonardo Boff, que todos conhecemos, ele fala que o universo é autoconsciente e espiritual. O espírito é fundamentalmente relação,
interações e auto-organização em diferentes níveis de realização. E a gente lembrando de algo que a gente sempre fala do Criador, que o Criador é onisciente, que ele percebe tudo e a todos. E nós somos essas conexões, nós fazemos parte dessa criação. Entender que nós somos as conexões, entender que somos um, é a nossa verdadeira salvação. E aí, o que tudo isso tem a ver, essa necessidade de conexão, de inter-relação, com a questão do nosso tema, Revelações ou Apocalipse? Por que a humanidade está sofrendo, está passando por dissabores? Por que isso? Porque lá no passado o Criador revelou a um dos seres que habitava, que caminhava aqui sobre a Terra, tantas informações sobre o que poderia acontecer no futuro. Será que fez isso simplesmente para nos avisar que, olha, é assim que eu quero, esse é o destino da humanidade? Ou na realidade era um sinal de alerta? Um sinal de alerta de que, se continuássemos com o passar do tempo a nos comportar como sempre nos comportamos, desde aquelas épocas, há mais de 2000 anos atrás, nos comportávamos como seres selvagens, belicosos, egoístas, nosso destino não seria bom? Vamos pensar, não é essa a mensagem? Quando no Apocalipse se fala das cartas às igrejas, se nós nos determos à leitura mais aprofundada do livro de Apocalipse, ou até mesmo do livro do Robson Pinheiro, que transcreve literalmente alguns trechos, depois faz explanações, explicações, o que a gente percebe é que cada um, dentro daquele simbolismo da época, quando se fala nas igrejas, se fala no comportamento dos seres humanos, nos tipos de comportamento dos seres humanos, nas nossas formas de errar, nas nossas formas de acertar, do nosso comportamento. E que aquele comportamento, que era comum naquela época, precisava mudar. Nós precisamos efetivamente evoluir. Se a gente pensar bem, nós evoluímos. Sim, com certeza evoluímos. Mas não muito. Naquela época, os homens lutavam por dinheiro, por poder, por terras, lutavam até por religião. Coisa absurda, mas isso acontecia. Se a gente pensar bem, ainda acontece. Mas eles lutavam corpo a corpo, com armas simples e primitivas. Nós evoluímos, principalmente no uso das nossas armas. Nós temos armas poderosas hoje. Hoje, nós temos um dos poderes, digamos, de um Deus. Todas as religiões sempre falam que o poder de criar e de destruir sempre esteve na mão de deuses, do Deus cristão ou de qualquer outro termo que for usado. Mas era o poder de seres celestiais. Nós não temos ainda o poder de criar mundos, mas nós temos o poder de destruir o nosso. Temos um poder tão grande, evoluímos tanto em tecnologia, mas moralmente
Espiritualmente, será que evoluímos o bastante para ter todo esse poder? É preciso pensar. É preciso pensar. E pensar e pensar, mas é preciso agir. É preciso conversar com as pessoas. É preciso levar essa mensagem, essa ideia de que não há um destino prefixado para a humanidade. A humanidade não foi criada para ser destruída. A humanidade foi criada para seguir seu caminho de evolução, para crescer, para que só um dia alguns de nós realmente estar uno com o Criador, realmente nos tornarmos irmãos e irmãs do Cristo, para talvez auxiliá-lo no processo de cuidar de outros mundos, de outras civilizações, de outros irmãos. Mas nós precisamos passar por essa fase. E não tenho dúvida, a passagem será feita. A Terra passará para seu novo estágio. Alguns homens passarão para esse novo estágio. Mas essa passagem pode ser suave ou turbulenta. A escolha é unicamente nossa.